Antes da gente iniciar, eu queria comentar com vocês que a partir de agora a gente vai começar a ver, né, a parte mais específica aí, né, da morfologia do solo, né, que a gente já começou falando um pouco sobre isso, né, quando a gente viu, né, o perfil do solo. Né. Então, essa parte agora, ela já começa a ter um foco mais direto na questão da classificação dos solos e dos tipos de manejo. Então, as coisas que a gente vai comentar hoje, que são basicamente itens relacionados com a cor, com a textura do solo, então elas são itens bastante importantes do ponto de vista de se classificar o solo, mas também muito importante no sentido da gente entender, né, as relações que existem e as nomenclaturas que existem aí. Quando a gente vai ler uma descrição de um perfil de solo, onde vai ler uma descrição de um tipo de solo, é importante que a gente entenda, né, o que ele está querendo dizer. Tá bom? Tudo bem. Então vamos começar aqui com a aula de hoje, né, que é a aula de morfologia dos solos, né, e também e os dois temas que nós vamos tratar hoje é de cor do solo e de textura. Bem, do ponto de vista do conteúdo que nós vamos ver hoje, né, vamos fazer uma breve introdução, então vamos tratar da questão da cor do solo, coisas do tipo por que o solo tem certas colorações, né, o que essas colorações significam, né. Também vamos falar sobre a textura do solo, o que significa a textura do solo, como que se determina a textura, né? E mais no final, né, nós vamos comentar então a parte prática aplicada, né, desses conceitos de textura do solo, né, do ponto de vista do uso e do manejo do solo. Beleza? Tudo bem. Bem, antes da gente iniciar propriamente, né, é importante a gente entender, né, o que é morfologia, né? A palavra morfologia porque está genérico, né? Para que serve morfologia? Então, morfologia, né, é o estudo das formas dos objetos e que pode ser retratados de várias formas, né, através de palavras, de desenhos, de fotos, né? Para isso que serve, né? Mas quando a gente pensa nas ciências naturais, né, a definição, né, de morfologia dentro das ciências naturais, ela é a identificação, né, a análise e descrição, olha, de forma padronizada, né, da parte externa e interna de organismos e objetos. Então, essa parte da morfologia, ela foi muito aplicada no princípio, né, para estudos de botânica, de zoologia, de medicina, né, que, onde os cientistas fazem a descrição, né, fazem, né, o estudo morfológico, ou seja, das formas, né, das plantas, né, dos animais, né, dos órgãos humanos. Né. Então, essa parte da morfologia, né, ela começou dentro das ciências naturais, né, as ciências naturais se apropriou das descrições morfológicas, né, para explicitar, para mostrar, né, os diversos organismos que a gente tem na natureza. Depois de um certo tempo, né, então outras ciências passaram então a adotar, né, essas técnicas de descrição, né, de trabalhar com a questão da morfologia. Então, a ciência dos solos, ela não foi diferente, né? Ela, em algum momento também, né, a ciência dos solos passou, então, a utilizar. E aí, eu solto a pergunta, né? Então, o que é a morfologia do solo? Né? Com base no que a gente
viu agora há pouco, né? Aí podemos dizer, então, que a morfologia do solo é basicamente, né, o estudo da aparência do solo no ambiente natural, né? No início da descrição dos solos, né, os pedólogos se preocupavam somente com a descrição dos horizontes, com a descrição do perfil do solo, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, né, os cientistas foram percebendo que o ambiente onde aquele solo estava inserido, ele era muito importante, né? Então, depois de um certo tempo, eles passaram a considerar também, né, não só as características físicas, químicas, intrínsecas do solo, mas também da posição dele no terreno, né, em relação à habitabilidade, né, material, como que é o ambiente onde está presente, que tipos de fenômenos ocorrem naquele ambiente, né? Porque isso, percebendo que isso também influenciava, né, nas características do solo. E as características dos solos, essa descrição dos tipos de solo, elas têm uma demanda muito grande, que é para se aplicar, né, no conhecimento das ciências agrárias, né, da agronomia, da engenharia florestal, etc. e tal, né, que é muito importante. Então, perceberam que o ambiente é importante. Então, a partir de um certo momento, eles passaram, então, a descrever não só o solo, mas também o ambiente no seu entorno. Então, basicamente, é a descrição, então, dessa aparência do solo, né, segundo características que são perceptíveis por quem está analisando, né, são características que são visíveis ao olho nu, né, ou então sensíveis ao tato. Tá? Então, todo o processo de descrição ele começa pela parte visual primeiro, né? Depois ela vai entrando para a parte física, a parte mais química do ambiente. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos, né, de características morfológicas, né, que normalmente são obtidas, né, no processo de descrição do solo. Que são, por exemplo, a cor do solo, a textura, a estrutura, a consistência e a espessura e a transição dos horizontes. Como todos esses temas aqui, né, demandam muito tempo, então a gente dividiu, né, na aula de hoje nós vamos tratar, né, de cor e textura do solo. Beleza? Muito bem. Então, uma pergunta é, qual é a importância da morfologia do solo? Um pouco eu já comentei, né, da aplicação prática que ele tem, né, mas é importante ressaltar o seguinte, que essas características morfológicas do solo, que são obtidas no campo, mas, né, as análises de laboratório que são feitas para determinar a parte física do solo e a parte química do solo, né, a junção dessas duas coisas, né, elas são a base para a identificação de solos. Então, toda identificação de solos, classificação, ela vai passar, né, pela junção dessas duas coisas aí. Então, esse trabalho de campo, né, pressupõe, né, que os pedólogos vão para o campo, né, e levam alguns tipos de materiais, de equipamentos, né, que eles utilizam para poder fazer esses trabalhos. Né? Então, essa figurinha aqui, ela mostra, né, quais são, né, os equipamentos mais comuns, né, que os pedólogos, né, levam para o campo. Né? Então, tem aqui um martelo, né, um martelo específico, né, que tem de uma maneira que consegue escavar e quebrar as coisas com esse martelo, né? Uma tabela de cores, né? Uma faca, uma boa faca, né? Um borrifador de água, fita métrica, etiquetas e embalagens para marcar as amostras que vão ser retiradas, né? Também uma pá de jardineiro, né? Para poder escavar um pouquinho, pequenas partes, né? Para retirar ali algum material, né? E também o trado, que é esse equipamento aqui, olha, né? O trado é um equipamento que vai permitir retirar as amostras de solo quando você não está trabalhando num perfil. Quando você está
vamos dizer assim, né, numa área, né, no meio lá do terreno, né, você não escavou para verificar, né, o perfil, né, então a forma de você retirar amostras em profundidade é com esse equipamento aqui, que é o trado. Bom, a terra fica armazenada nesse pedacinho da ponta aqui, né. Aqui também mapar a reta, né, que é necessário. Mas esse aqui é basicamente o kit básico, né, de materiais que os pedólogos usam quando vão para o campo. Tem mais alguma coisinha, mas esse aqui é o mínimo básico, né, que eles levam. Tá bom? Muito bem. Então, para fazer então, a coleta e a descrição dessas amostras, né, que tem que ser homogêneas, né, essa forma de descrever, né, de tirar amostras, né, então, os pedólogos, eles devem, então, eles devem seguir, né, os métodos específicos, né, e termos, os nomes, os termos que eles vão utilizando para fazer a descrição são termos convencionais, né, e que estão, estão nos manuais, né, para a descrição do solo, né, no campo. Então, existe aí o manual, né, de descrição do solo, né, o manual de campo para descrição do solo, vamos deixar o máximo melhor, né, que tem lá toda a terminologia. Também, esses termos, eles estão também, né, no manual de pedologia do IBGE, tá, que, aliás, vale muito a pena consultar, né, e tem detalhado, né, todas as normas, né, os termos que são utilizados e o significado desses termos. Né. Mas o pedólogo, né, se precisar fugir um pouco, né, se não tem lá se encontra alguma característica que não está descrita nesses manuais, né, de pedologia, né, ou nesses manuais de descrição do solo, eles podem então fazer algumas anotações pessoais, né, podem incluir na descrição algumas anotações pessoais, é permitido que eles façam isso. Uma coisa que eu queria lembrar a vocês é o seguinte, é que eu coloquei lá no Moodle, né, até destacado como novo lá na bibliografia, que é o Manual de Pedologia de 2015. Tá? E faz pouco tempo que o IBGE liberou a versão PDF dela, né? Então, que está mais atualizado. Então, vale muito a pena. Vocês, tem inclusive algumas leituras que eu recomendo que vocês façam lá, né? Então, vale muito a pena consultar e baixar, porque é gratuito, né? Pode baixar e esse manual é interessante. Sempre que você precisar tirar dúvidas sobre os termos que tem, os significados, já pode esclarecer lá. Tá bom? Muito bem. Então, para fazer a descrição do solo, né, o que do solo que é descrito, né? O que vai ser descrito, né, no solo? Primeiro, né, o pedólogo vai fazer a descrição da parte interna do solo, né, o seu perfil, né? Aqui é um caso, essa figura aqui está mostrando, por exemplo, né, o caso em que o pessoal fez uma trincheira, né, e é bem grande a trincheira, né, para fazer a descrição do solo, né? Aqui, né, foi aberto um buraco enorme, né, e eles vão aqui demarcando, né, para fazer com base aqui nesse perfil aqui, eles vão fazendo a descrição do solo. Mas também faz a descrição externa, né, da paisagem onde ele se situa. Né? Então, duas coisas que são descritas. Para todas elas tem normas para fazer. E as características, né, do solo, né, que são o que a gente já comentou, né, que é a cor, textura, estrutura, consistência, a espessura e transição, né, de horizontes. Beleza, mano? Então vamos lá, né? Então vamos entrar aqui propriamente, né, na parte da cor do solo. Tá? Bem, a cor do solo, né, ela é uma das feições que são mais facilmente notadas, né, porque é de fácil visualização. Né? Então é muito tranquilo, né, de a gente olhar, né, qualquer um de nós tem
capacidade, né? Vocês com certeza vão terminar essa disciplina sendo capazes de olhar para o perfil do solo e diferenciar as cores que tem ali, tá? E dividir onde está o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, né? E, se todos estiverem lá presentes, né? Tá? Então, a parte da cor, né, é a que é mais fácil da gente notar, né? Também as várias tonalidades do perfil, eles são muito úteis para a gente identificar, né, algumas delimitações, ou seja, onde que começa o horizonte A, onde que começa o horizonte B. Então, pela tonalidade e pela coloração, né, é possível a gente identificar isso, né? E também, né, para fazer essa identificação. Então, a cor, ela ressalta características importantes do solo. Então, vamos dar aqui alguns exemplos, né, de como que a cor é importante. Por exemplo, no perfil, né, horizontes lá que tem coloração escura, isso indica que ali, né, é bem provável que tem alto teor, né, de matéria orgânica ou de restos orgânicos. Uma coloração escura no solo, ela já nos indica isso, né? Não é necessário fazer, nem é preciso fazer uma análise de solo aprofundada, nem nada, para saber que, né, a parte de coloração escura, né, ela deve ser fértil, né, e tem matéria orgânica ali. Tá? A coloração vermelha, ela indica solos que têm boa drenagem, ou seja, né, que a água passa bastante por ele, então lava bastante o solo, né? E significa que eles têm alto teor de óxido de ferro, né? É uma característica de muitos solos brasileiros, né, é ter, né, bastante óxido de ferro, né? Então, é um diferencial que tem, né, uma boa parte dos solos brasileiros, né? Quando tem lá uma coloração acinzentada, que não é bem a coloração escura da matéria orgânica, né, indica, né, que aquele solo pode estar em permanente excesso de água no perfil, né, e geralmente são solos que estão aí próximos de rios e de riachos, né, que com frequência sofrem inundação, inunda baixo, né? Então, geralmente dá uma coloração assim, acinzentada. Se ele for próximo de rio, né, então já nos dá essa indicação. Tá? Muito bem. Mas como que se faz a determinação da cor do solo, né? Eu não posso chegar lá, o pedólogo não vai chegar lá e falar, bom, esse aqui é um vermelho vivo, é um vermelho mais alaranjado, né? Ele não vai usar, né, um termo qualquer, né? Então, ele tem que ser muito preciso ao definir a cor do solo. Então, como que vai fazer essa determinação da cor do solo? Não é só pelo visual? Não, né? Também tem uma questão, né, da diferença, né, de cada pessoa, que cada pessoa tem, né, para identificar a cor, né? Tem até algumas pessoas que têm problema de daltonismo, né, que embaralham um pouco as cores, né? Mas há diferenças de uma pessoa para outra, né, de enxergar maiores detalhes sobre a coloração do solo, né? Uns vão ver num tom um pouco mais escuro, outros vão ver num tom um pouco mais claro. Então para isso, para determinar a cor do solo de forma mais precisa, né, é que então se criou, né, o que nós chamamos então, né, de tabela Munsell, né, que é então uma tabela que nos vai permitir que a cor do solo seja determinada, né, comparando, né, os padrões dessa escala, ou dessa tabela Munsell, né, com, com aquele pedaço que a gente está querendo classificar a cor, tá certo? Então, como que o pedólogo vai fazer? Ele vai lá no perfil do solo, vai retirar lá uma amostra, um pedaço, né? Então, o pedacinho de torrãozinho está aqui na mão dele, né? Certo? Ele vai comparar, né, essa cor que ele está vendo com uma cor da tabela, né? Isso ajuda na padronização, né, de se classificar o solo, né?
inclusive ajuda, né, um pouco, né, para essas pequenas diferenças que tem, né, se por acaso você tiver alguma, né, diferença quando você dividir a tonalidade de forma diferente um pouco, né, também ajuda. Né? E também tem outras coisas, num dia muito iluminado, né, num dia mais escuro um pouco, também as cores podem ter diferença, né. Tá? Então, a determinação da cor é dado, né, através dessa tabela aqui, que chama-se então tabela Munsell. Bom, e existem outras tabelas, mas essa daqui é a mais utilizada atualmente. Tá? Como que é essa tabela Munsell? Né? Então, a tabela Munsell ela possui cerca de 170 pequenos retângulos, como esses que a gente está vendo aqui, ó, né? Que tem vários retângulos, né? Com colorações diversas, né? Ela possui 170 pequenos retângulos com colorações diversas, né? E cada cor, né, cada quadradinho desse, cada retângulo desse aqui, perdão, cada retângulo desse aqui, é composta, né, por 3 elementos básicos. Nós chamamos então de matiz, valor e croma. Então, na verdade, o que essa tabela do Munsell vai tentar fazer, né, é identificar quais, né, qual é o código, né, ao código de cor, né, a que se refere, né, àquela amostra. Né, e com base, né, nesses 3 elementos aqui. Então, a tabela em si, ela está organizada como se fosse um livro, né, com folhas destacáveis. Não é descartável, né, é destacável, tá certo? Porque, né, se dependendo do tipo do solo, né, o pedólogo vai pegar algumas dessas folhas aqui para destacar uma, duas, três, quantas ele achar necessário, né, que são as folhas que são mais prováveis, né, de ele encontrar ali. Então, ele vai lá e vai comparar, então, né, a cor daquele torrão, né, com esse pedacinho aqui. Cada retângulo desse aqui, então, está associado a esses 3 elementos que vão gerar, então, um determinado código. Então, nós vamos verificar o seguinte: quando a gente vê a descrição da cor do solo, ela tem um nome mais genérico, mas ela está associada a um código de cor. Um código de cor que não se confunde com outro. Né? Então, um código específico, né? Para cada parte do perfil, né? Para cada horizonte, né? Que o pedólogo está fazendo a descrição, né? Ele vai, então, anotando, né, esse tipo de código, né? Ele compara com a tabela, né? E define qual é que é o código daquela coloração. Muito bem. Então, para a gente ter uma ideia, né, do resultado, por exemplo, de uma prospecção de classificação de solos, né? O que a gente está vendo aqui, na verdade, né, é um talude, né, de uma vossoroca, né? Uma vossoroca é uma erosão muito forte, muito acentuada, né, que está ocorrendo aqui nesse lugar, né? E mostrando, então aqui uma foto de um talude de vossoroca, mostrando a modificação da coloração do solo, que vai de mais avermelhada aqui nessa região, né, até mais acinzentada, né, lá mais no fundo aqui, né, mais acinzentado, né, que são esses solos mais acinzentados, são os glei solos, e aqui, né, são os lato solos, né. Você veja que às vezes numa curta distância, né, já muda o tipo de solo, né. Então, o que o pedólogo faz quando vai prospectar, né, esse perfil aqui, né, ele vai retirando pequenas amostras, né, desse solo, né, de toda essa parte do solo, né. Então, ele faz uma caixa de pequenas amostras da sequência de solos. Então, ele vai coletando, né, amostras ao longo do perfil, né, dos vários horizontes, né, e assim ele vai coletando e vai formando aqui nessa caixa, né, uma representação do que é toda essa área que a gente está analisando. Né. Então, esses materiais eles são coletados, né, para melhor comparar, né, as variações que ocorrem lateralmente e verticalmente, né, das cores, né,
e dos diferentes horizontes que tem aqui nesse solo. Beleza, não? Muito bem. Bom, então, para a gente entender um pouco melhor, né, essa questão do código de cores, né, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui, né, na teoria da cor, né, e essa carta de Múcio, ela se baseia, né, nessa teoria das cores, né, foi adaptado, evidentemente, né, mas vamos entender por que, da onde surgem aqueles códigos que eu falei, né, como tem vários códigos de cores, né, então vamos tentar entender, né, de onde vem, né, de onde vem esses códigos aí, né. Muito bem. Então, a pergunta que eu solto aqui é, né, como se compõem, né, as cores, né? Então, como eu falei, um dos elementos, né, é a matriz, né? Em inglês, né, hue, né? É considerado a cor pura ou fundamental do arco-íris. Então, note que aqui nós temos basicamente todas as cores do arco-íris, já com alguns códigos, né, pré-estabelecidos. Tá? Nós vamos entender o que são esses códigos aqui. Então, matriz, né, seria a cor pura ou fundamental, né, de arco-íris. A cor é a cor espectral dominante, né, determinada pelo comprimento de onda da luz que é refletido pela amostra. Então, quando a gente fala aqui de comprimento de onda refletido pela amostra, né, o que significa? O Sol, né, que é uma fonte de energia, encontra o solo ou encontra aquele torrão e a luz é refletida, né? Essa luz refletida, né, ela tem comprimentos de onda aqui. Alguns comprimentos de onda são absorvidos por esse material, né, e outros são refletidos. Né? Então, é a cor espectral ou seja, do espectro do visível, né, que é dominante, né, e determinado pelos comprimentos de onda. Tá? Por exemplo, se é uma cor vermelha, se é uma cor amarela e assim por diante. Então, esses códigos, eles são, na verdade, uma combinação dos pigmentos. Né? Então, nós temos aqui a combinação do vermelho, do amarelo, do verde, do azul, do púrpura. Então, a combinação dessas cores, né, vão nos dar um código, que é o código de matiz do solo. Então, para a gente ter uma ideia, olha, um código de matiz do solo é dado por um número, né, e duas letras. Tá? Ou uma letra, se for o caso de uma cor dominante. Vamos dar um exemplo aqui de matiz. Né? Por exemplo, uma matiz 5YR. O que significa o 5? Né? E o que significa o Y e o R? Então, o Y vem de yellow, né? Que é da cor amarela. Né? E o R vem de red, que é da cor vermelha. 5YR significa que aquela cor, nós estamos olhando, né? ela tem participação de 50% de amarelo e 50% de vermelho. Tá? Então, vamos ver aqui nessa figura onde que se encontra, né, o 5YR. Né? Olha, então, 5YR está bem aqui, ó, onde estou apontando, ó, né, com o apontador. Né? O que significa aqui, ó, 5YR, né? Significa que essa tonalidade aqui, né, ela tem, então, 50% de amarelo e 50% de vermelho. Né? Ok? Então, é isso. Tá? E aí, assim temos vários códigos diferentes. Né? Tá? Vamos lá. O outro elemento do sistema de cores é o valor, ou value, né, em inglês, né, que é o grau de clareza, ou de claridade, ou de tons de cinza que estão presentes naquela amostra. Né? Então, aqui, veja, aqui nós temos a, as cores da matriz, que estão nesse sentido aqui. Ó, tá? Mas
essa matriz, ela também varia para cima e para baixo. Aqui, ó, porque ela vai depender da tonalidade de escuro e de claro que tem naquela cor. Né? Então, ela vai do zero, que é o preto, então vamos dizer, tem de valor, né? Até 10, onde o zero significa o preto, né? Ou ausência de cor, vamos assim, né? E o branco significa lá todas as cores. Certo? Então, quando a gente vai lá no código de cores, né? Encontra que o valor é igual a 3, o que significa? Né? Significa que a cor branca está contribuindo com 30% e a cor preta está contribuindo com 70%, né, daquele tom, né, que nós estamos verificando ali. Tá? Então, ela vai variando. Né? Então, essa tabela, essa figura aqui nos mostra. Né? A matriz está nesse sentido, a matriz está nesse sentido, o valor varia nesse sentido aqui. Então, as tonalidades vão mudando. Né? Muito bem. E depois nós temos o croma, né? Que é a saturação ou intensidade de pigmentação. Né? É o que está aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui. Ó, tá? E refere-se, então, à proporção da mistura da cor fundamental, né? Pode ser o verde, por exemplo, né? Com a tonalidade de cinza. Então, ela também varia de 0, né? No centro, né? E vai variando até 10. Certo? De 0 até 10. Então, aqui a gente pode ver, então, nós temos, né? É como se fosse uma figura esquemática, né? Onde mostra que nós temos a matriz nesse sentido, e nós temos uma matriz dessa para cada um desses níveis aqui, certo? Temos, né? E temos também uma variação que vai do centro para fora, né? Dentro, né? Das cores. Beleza, não? Mas tem uma questão, né? Que apesar de usar esses 3 elementos, né? Se a amostra está totalmente seca ou se ela está úmida, também vai haver diferença na coloração. Né? Materiais que estão úmidos, eles costumam se apresentar um pouco mais escuros. Tá? Então, para fazer essa diferenciação, né, na classificação se utiliza, né, a letra S e a H, né, que seria de seco, né, e úmido. Ok? Indica, então, né, indica se a determinação do solo foi feita a seco ou a úmido. Tá? Então, agora é claro, né, no campo, quando é feito a retirada da amostra, é bem provável que nós vamos encontrar, né, algum grau de umidade no solo. Então, de alguma maneira, existe uma forma, né, de se trabalhar, de se diferenciar essa parte, né, que é levar aquele borrifador de água para umedecer completamente a amostra, né, no torrão, né, ou do solo, né, para verificar, né, qual é que é a classificação da cor do solo úmido. E depois podemos levar isso para o laboratório e colocar numa estufa esse material e secar ele completamente e fazer uma nova determinação de cor. Tá bom? Beleza. Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos, né, de determinação da cor do solo. Né? Esses códigos que vão aparecer, né, na especificação da cor. Quando a gente pegar lá uma descrição do solo, né, do perfil, do horizonte, está no perfil lá, o horizonte, né, ele vai falar da cor, solo de cor tal, né, ele vai falar o nome da cor, mas ele vai apresentar um código. E é importante que a gente entenda essa explicação que eu dei agora, tem que entender de onde vêm esses códigos, para não ficar uma coisa abstrata, né?
Então, em algum momento vocês podem precisar interpretar ou ler algum relatório, enfim, onde tem uma descrição do solo e tal, e eles vão aparecer esses códigos e não sabem de onde vem. Né? O mínimo do básico é saber de onde vem. Né? Então, com base nesses elementos da teoria das cores, né? E ele tem essa origem. Mas vamos entender. Né? Então, por exemplo, olha, vamos dizer que a cor, né? Então, a cor ela é indicada, então, pelos parâmetros da escala. Né? Por exemplo, olha, um solo que é pardo avermelhado escuro. Tá? Então, esse é o nome, né? É o nome para a gente entender, não, que é especificado lá na classificação solo. Bom, aquele horizonte, né? É de cor pardo avermelhado escuro. E tem um código 5YR3/3S. Né? Então, fica muito fácil. Se você tem acesso a uma tabela de Munster, né, é só ir lá e procurar 5YR3/3S. S significa que foi feito a seco. Né? Você vai encontrar lá na tabela qual é que é a cor daquele solo. Né? O pedólogo lá no campo, quando fez a classificação, né, quando olhou para esse horizonte, foi essa cor que está aqui na tabela Munster que ele encontrou. Tá? Então, destrinchando, né, esse código, o 5YR, né, é a matriz, certo? E o 3/3 é, eles usam assim na forma de fração, mas não tem nada a ver com 3 terços, 2 terços, 3 quartos, não tem nada a ver com uma fração. Né? Ele só usa essa nomenclatura aqui de 3/3 para dizer que o primeiro 3 é o valor e o segundo 3 é o croma. Ok? E o S para indicar, né, que que o solo foi feito a seco. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Olha. O vermelho escuro 10R3/4. Então, vocês já estão ficando craque, né? Já estão sabendo. Então, 10R refere a matiz. Então, 10R é igual a matiz, né? Que é a cor fundamental lá, né? Do arco-íris, certo? Que é o vermelho. O 3 é o valor. Ou seja, então o 3 indica que o vermelho está misturado, né, com o valor 3, ou seja, tonalidade de cinza com 3 partes de preto e 7 partes de branco. Porque a soma tem que dar 10, tá certo? Lembra que nós temos 10 níveis de cinza, né? Tá? 10 tons de cinza. Muito mais tranquilo, né, do que 50 tons de cinza, né? Certo? Então são 10 tons de cinza. Né? E o 4 significa, então, o croma, tá certo? Então, o croma indica que o cinza contribui com uma proporção de 6 partes, né? E o vermelho contribui com 4 partes, porque a soma aqui também tem que dar 10. E o H, né? Que significa, então, que a determinação com solo úmido. Beleza ou não? Muito bem. Alguma dúvida sobre coloração de solo ou não? Se alguém tiver dúvida, por favor, queira, pode abrir o áudio aí e fazer a pergunta. Né? Ou se quiser mandar para o chat aqui, também pode. Tá? Bom, quando eu quiser, diga isso aí. Né? Bom, então, para fazer um resumo aqui, né? Então, a cor do solo, né? Primeiro, ela é fácil de a gente identificar, tá? E ela tem uma padronização que os pedólogos seguem, né? E que facilita o nosso trabalho, né? De entender, né? De identificar exatamente. Então, quando tem lá uma descrição, né? Dá para saber exatamente qual foi, né, a coloração que foi encontrada lá, né, no campo. Beleza? Né? Então vamos tratar agora da parte da textura do solo. Né? Muito bem. O que é, né, a textura do solo? Né? Então a textura, ela, na verdade, se refere ao tamanho das partículas minerais que a gente tem no solo. Tá? Que partículas? Né? Areia, sílica e argila.
Areia, silt e argila, elas têm tamanhos diferentes, né? Então, a textura se refere ao tamanho dessas partículas minerais, né? E a quantidade proporcional de cada uma no solo. Então, o que vai acontecer? Tem solos que têm mais quantidade de argila, outros têm menos, mais quantidade de areia, menos de silt, né? Nós vamos ver que, né, a areia, né, é a partícula maior, né, a argila é a partícula menor e o silt é que está ali no meio, que tem um tamanho intermediário. Tá bom? Nós vamos ver isso mais detalhe. Então, mas quando a gente fala de textura, também vale, né, aquela máxima, né, de que cada área de conhecimento tem uma interpretação diferente, às vezes, para a textura, né? Então, o Lepsch, né, ele nos diz o seguinte, né, que em pedologia, a textura do solo refere-se à proporção relativa das frações areia e argila. Ou seja, quantos por cento que a gente tem, né, de cada uma dessas três partículas aqui, né, desses três tamanhos de partículas. Já na geologia, né, se refere-se ao tipo ou arranjo dos cristais lá dentro da rocha. Tá? Então, tem aplicações diferentes. No nosso caso aqui, né, nós vamos adotar mais o que está aplicado em pedologia, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com solos, né? A nossa aqui focada, né, na parte da natureza e dos tipos de solo. Então, para nós, né, a textura ela vai se referir então, a essa proporção, né, entre essas frações de areia, silt e argila. Muito bem. Então, nós estamos falando que são frações, né, que têm tamanhos diferentes e tal, né, como que ele pode fazer, né, a classificação dessas partículas pelo tamanho, né? E aí, então, existe, né, uma escala convencional, ou seja, uma escala que é mais comumente utilizada, né, que nos dão alguns limites, né? Então, nós podemos separar, né, essas partículas em frações. Logo mais nós vamos explicar como que isso pode ser feito, né? Mas nós vamos separar. Então, os limites para identificar, né, o tamanho das partículas, né, elas variam um pouco, né? Elas têm várias tabelas, né? Mas a que a gente utiliza mais aqui, né, é a escala convencional, né, que são as escalas, né, mais usadas para solos no Brasil, né? Então, por exemplo, né, na fração onde o tamanho das partículas é maior, né, elas chamam-se então calhaus ou pedras, né, e que elas vão de 200 até 20 milímetros. Então, são como se fossem pedras, né, pedregulhos, né, tá? Aí tem o cascalho, né, que vai aí de 20, né, até 2 milímetros. Areia, que vai de 2 até 0,05 milímetros. Silt, também chamado de lime, né, vai de 0,05 a 0,0002. E o que é menor do que esse tamanho, né, está aí na categoria da fração argila. Ok? Beleza. Bem. Existe, como eu expliquei, há outras escalas, né? Então, tem a escala de Atterberg, por exemplo, né? Que tem outras aplicações, né? Aplicações na área de engenharia, enfim, na área de geologia, lá, enfim, várias outras áreas, né? Existem, então, como eu comentei, existem, né, diversas escalas diferentes para aplicações específicas. Né? A escala de Atterberg é um exemplo, né? Essa escala aqui utiliza esses limites de fração, né, de tamanho de partículas diferente um pouco, né? No caso, né, por exemplo, aqui temos aqui a parcela, a fração argila, né, que vai menor que 0,002, que é igual ao de outros, né, mas tem algumas variações aqui no meio. Né? Ela divide aqui em silt, né? Aí ela subdivide aqui, tem areia fina, areia grossa, né? Então, é bem provável, né, que isso aqui é mais utilizado aí para a parte aí, né, das engenharias, né? Tá bom? Beleza, não? Muito bem. Então, a textura do solo,
ela pode ser classificada, né? Eu posso ter várias classes de textura do solo, né? E para isso a gente utiliza, né, um diagrama como esse que nós estamos vendo aqui, ó, né, à direita, né? É um diagrama de textura do solo. Então, a, a, a classe de textura de um horizonte do solo, né, ela é dada pela combinação dessas três frações granulométricas, né, ou seja, da análise granulométrica, que é o nome da análise que se dá, né, para determinação da quantidade de areia, silt e argila numa amostra de solo. Tá? Qual é a proporção entre elas? Ou seja, né, a quantidade, quando a gente fala quantidade relativa, né, estamos falando em porcentagem, certo? Uma quantidade relativa é porcentagem. Tá? Relativa de cada fração. Então, com base, então, na porcentagem de argila, né, de silt e de areia, né, a gente consegue determinar, né, se aquela a textura daquela amostra, ali, né, se ela é muito argilosa, se ela é argilosa, se ela é média, né, ou se ela é siltosa ou arenosa. Tá bom? Então, basicamente, né, esse aqui é um diagrama simplificado, né? Existem outros diagramas que são bem mais detalhados do que esse, né? Mas é um diagrama que é muito utilizado para as classificações de solos, né? Mais para aplicação prática, né, do solo. Tem também aqui, ó, essa figurinha aqui embaixo, né? Também mostra o seguinte, ó, o tamanho, a escala do tamanho das partículas. Tá? Beleza. Muito bem. Agora vamos dar um exemplo aqui, né, para vocês, né, sobre como, né, que a gente chega, né, em qual classe de textura eu tenho naquela amostra. Eu tenho lá uma amostra e daqui a pouco nós vamos ver, né, como que se determina, como que se faz a determinação desses valores, né, mas, né, a gente pode, com base no resultado da análise textural lá da amostra, chegar, por exemplo, na conclusão de que aquela amostra ela tem 40% de argila. É um exemplo que eu estou dando. Olha. Então, nesse exemplo, olha, 40% de argila, 20% de silco e 40% de areia. E aí eu pergunto, né, qual é a classe textural desse solo aqui? Né, como que a gente chega, né, no resultado, né, para saber aqui dentro desse diagrama, né, qual que é a classe de textura do solo. Então vamos lá, como será que a gente vai determinar, né? Então existe uma forma de a gente inserir esses valores, né, que eles têm que dar 100%, olha, aqui tem, para somar, né, esse valor vai dar 100%. Então, eu geralmente eu vou começar pelo valor da porcentagem de argila, ó. Né? Veja que aqui a porcentagem de argila indica para lá, a porcentagem de sítio para cá e para cá, né? Então, só que eu vou dizer, se é 40% de argila, eu vou aqui nessa escala, que vai de 0 até 100%, né? Então, onde que é o 40%? O 40% está aqui, né? Ó, certo? Tá? Então, nesse ponto aqui. Tá? Então, eu vou determinar, eu vou começar determinando por aqui, ó. Então, eu entro aqui, ó, nesse diagrama, ó, 40%, né, de argila. Depois, 20% de silk. Então, o silk começa com 0 aqui e vai até 100 aqui, né? A porcentagem de silk. Então, certo? Pelo aumento daqui para cá. Certo? Então, onde é o ponto onde eu tenho 40% de argila e 20% de silk, né? Então, o próximo entrada é por aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, 20%, né? Eu vou chegar nesse ponto aqui. Ah, eu poderia ir para lá? Não, né? Não, tem que ir aqui, ó. Então, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho, então, 40% de argila, 20% de silco. E, ó, obrigatoriamente, né, vou ter que ter 40% de areia, porque a porcentagem vai dar 100%. Então, esse 100% vai vir aqui, né, esse 40% vai vir aqui, para completar o 100%, né, ó. Pronto, ó. O que significa? Encontrei aí a classe de textura desse solo, certo? Não? Então, a classe de textura desse solo aí é argilosa, tá certo? Então, esses nomes, né, que eu tenho aqui, né, dentro, né,
do diagrama. Compreenderam ou não? Então, ó, classe textural argilosa. Muito bem. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Aqui já é um outro diagrama, ó. Esse aqui é um diagrama da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né? Utilizado pela Embrapa também, né? E já está bem mais detalhado, né? Tem mais classes, né, do que o anterior, tá certo? O anterior, né? Ele é mais simplificado, né? Ele é mais utilizado para indicar a textura do solo do ponto de vista prático, do que se aplica no campo. Mas é claro que esse diagrama aqui, ele tem uma relação, né, com o outro, né, com o outro diagrama. Né? Muitas coisas, várias das coisas aqui, elas se coincidem, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui agora, ó. Aqui, ó, 50% de argila, 10% de silco e 40% de areia. Então, eu vou pedir para que vocês aí, se vocês conseguirem olhando na tela aí, né, peguem um lápis aí, né, e quero que vocês me digam aí, né, qual que é a classe textural desse solo, né? Vamos ver aí quem é que vai acertar isso aí, né? Por favor, quem arrisca um palpite aí, pode ou abre o áudio aí e fala, né, ou escreve no chat aí, que eu estou conseguindo ver o chat aqui, certo? Então, usando essa forma, lembre que entra primeiro com o valor da argila, né? Depois com o valor de silt e depois confere com o valor de areia. Né? Qual vai ser, né, a classe textural desse solo aí? Quem arrisca aí? A Andressa falou argila, nota 10 para a Andressa, né? Ó. Vamos ver por quê, né? Ó. Muito bem, Andressa, obrigado aí. Hein? Ó, então, 50% de argila, o que ocorre é o seguinte, toda essa linha é 50% de argila, tá certo? Tá? Eu parei aqui só por causa de ficar mais didático, mas toda essa linha é 50%. Depois, toda essa linha aqui é 10% de silco, tá certo? Só que onde que coincide? Aqui, né? Certo? E fatalmente 40% de areia. Então, confirma, né? Que está aqui, ó. Então, 40% de areia, tá certo? Então, ela vai ser a classe textural, então vai ser argila, certo? Caiu dentro, né, dessa parte aqui que é da argila. Legal? Então, vocês vejam que aqui já esse aqui da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, ele já é bem mais detalhado. Então, é bem possível que na classificação do solo, já vocês vão encontrar essas denominações. É muito argilosa, argila siltosa. E veja, olha, nós temos 3 pontas. Aqui, argila, muita argila, aqui, ó, areia, e aqui, silt, certo? Ó, silt nessa ponta, areia nessa ponta e argila na outra. Então, né, aqui, por exemplo, é areia, né, aqui silt, e aqui são coisas intermediárias, ó. Franco, siltoso, franco, argilo, siltoso, são vários, né? Aqui franco, argilo, arenoso, e assim vai. São várias denominações, né, que tem aí. Né? Então, esse aqui é importante, esse diagrama é legal, é importante porque ele dá um detalhamento muito bom, né? Mas, do ponto de vista prático, aplicado no campo, né? Aquele diagrama anterior, ele é mais fácil, né? Para compreender e para entender as características, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, classe textural argila. Muito bem. Tem também essa outra forma, né, de a gente, bem mais simplificada, né, de a gente determinar qual é a classe de textura. Né? Única e exclusivamente pelo teor de argila. Tá? Então, vamos imaginar, né, ó, por exemplo, que como que viu na amostra anterior aqui, né, ó, 50% de argila, legal? Tá? Se nós viermos nessa figura aqui, né, e encontrarmos aqui, né, onde está os 50%, porque aqui vai de 0% de argila até 100%. Apenas com o teor de argila, ó, 50%, já conseguimos definir que é uma textura argilosa. Porque a presença ou ausência de argila
né, ela vai realmente interferir bastante, né, na classe textural. Tá? Então, aqui também é uma forma super simplificada, né, de se definir. Então, olha, solos que têm menos do que 15% de argila têm textura arenosa. De 15% a 35% de argila, né, ele tem aí textura média, certo? De 35% até 60% de argila é classe textural argilosa. Mais que 60%, qualquer solo, mais que 60% de argila é muito argilosa. Beleza? Não? Então são simplificações, né, que os técnicos vão fazendo, né, para facilitar, né, o rendimento. É óbvio que a gente precisa entender, né, qual que é o significado de um horizonte, por exemplo, que tem muito argila, ou que ele tem muita areia, né? Quais são as implicações práticas, né, dessa quantidade, né, de areia, silt e argila que tem no horizonte, né, no perfil, nos vários horizontes formando o perfil. Certo? Então, essa é a parte, né, mais interessante do ponto de vista, né, do manejo ambiental daquele solo, né, do manejo daquele solo. Tá? Então, do ponto de vista ambiental, quais as implicações, né, de um horizonte superficial ter maior, menor quantidade de areia ou de argila e tal, né? Que tipo de cuidados que nós temos que ter com a preservação daquele solo, com a preservação ambiental, né, daquele solo. Então, esse que é o que mais nos interessa, né? Então, mas é importante a gente ver de onde vem esses valores, né? Porque, pode, né, são os gestores ambientais. Então, como é que o pedólogo, né, vai fazer a determinação, né, da textura do solo, né? Nós também podemos fazer isso, né? Nós também podemos, né, a gente gosta dessa parte, tem necessidade, né? Dá para ter uma ideia. E dá para ir se aprimorando, né, ao entender, né, essas diferentes classes de textura. Qual é que é o método? Então, o primeiro método que nós vamos tratar, né, é o método aqui manual, também chamado de método do tato. Né? Então fica a pergunta, né, como vamos determinar, né, a textura do solo? Né? Então, uma primeira forma que é manualmente, né, através da textura medida no campo. Né? Como que é feito isso, então? Né? Basicamente, né, o que vai fazer é coletar, né, quando fica encontrado, né, que é um daqueles equipamentos que eu para vocês, aqui nesse caso especificamente, né, ele está retirando uma amostra, né, então veja que essa vara aqui de metal, né, é o trado, que ele faz? Ele vai cabocar o solo, né, dando voltas assim, né, e vai retirar a amostra que está aqui dentro, né, dentro dessa parte aqui do trado. Ele coloca isso aqui dentro do saquinho, tá bom? Para retirar uma amostra desse local. Aí depois existem várias formas de se retirar a amostra, né? Pode tirar a amostra de um lugar específico, né? Ou, como está sendo feito aqui, né? Ou você pode ir andando no terreno, né? E fazendo várias tradagens, né? Que é retirada de amostra, né? Do solo, né? E misturar, né? Para determinar fazer uma análise de solo para uma determinada área. Mas isso vai ficar para outra aula, né? Aqui no campo, o que nós vamos fazer para determinar aqui? Né? Você vai pegar a amostra que você tirou ali, né? E fazer uma análise tátil, né? Com as mãos, né? Então, esse método manual, que é o tato, né? Você vai pegar, né, aquela amostrinha, aquela amostra de solo, né? E vai borrifar um pouco de água nele, né? E vai tentar fazer, né, um rolinho, né? Tentar fazer um rolinho com ele na mão, né? Uma minhoquinha, né? Certo? Para ver se ele consegue formar. Né? Então, o método de campo consiste em verificar a diferença de tato quando se fricciona a amostra úmida do material, né, do solo, entre os dedos. E o que vai acontecer? Dependendo de qual é
a quantidade de areia, silt e argila que tem ali naquela amostra que a gente está analisando aqui com a mão, né? A resposta da formação desse rolo vai ser diferente, tá? Dependendo da quantidade de areia, silt e argila que tem ali. Ok? Então vamos ver, né? Vamos lá, faz o rolinho, né? E aí, para a gente sentir se aquela amostra tem mais argila, né, mais areia, mais silt, ou alguma coisa intermediária, meio que equilibrada, né? O que a gente vai sentir na mão, né? Então, se tiver bastante argila, vai sentir uma suavidade, né? E também vai ficar pegajoso na mão, né? Porque a argila é muito fininha, né? Então vai ficar como um barro, né? Aquele barro que gruda, né? Que quase não sai da mão, né? E ela vai formar, então você consegue fazer, né? Vai formar pequenos rolos, né? E você consegue dobrar, fazer bolinha, fazer argolinha, né? Fazer uma argola e tal. E ela vai se manter naquele formato, né? O outro extremo, que é a areia, né? Você não vai conseguir formar esse rolinho, né? Porque imagina lá na praia, né? Você pegar a areia, colocar a água, né? E quando você vai tentar fazer um rolinho, você não vai conseguir fazer um rolo com a areia da praia, certo? Então vai ficar um material assim, meio pastoso, sem consistência, né? Sem consistência, né? E não forma rolo, né? Tá? Já se tiver pouca sensação e aqui também você vai sentir, né? Na areia, né? Você vai sentir, né? Um pouco a funcionar, vai pegar na mão, né? Porque vai sentir aquela sensação de arenoso novo, né? E o silt, né? É uma sensação meio sedosa, né? Nem é super suave como a argila, né? Nem é tão abrasiva, assim, né? Como areia, né? Então, é uma sensação assim, né? Mais sedosa, né? E você consegue formar os rolinhos, mas com alguma dificuldade, tá? E aqui, então, aqui você forma o rolo bem tranquilo, né? Faz o rolinho tranquilo, aqui mais ou menos, né? E aqui quase você não forma rolo. Tem também a sensação, a textura média, né? Que vai dar uma sensação de aspereza e de plasticidade, né? Aspereza que vem da areia, né? Plasticidade que vem da argila, né? E os rolos conseguem formar, mas eles meio que quebram quando você vai dobrar, né? Então, todas essas técnicas aqui, né? Elas são descritas em livros, não é o que a gente acha, não, né? São métodos determinados, né? Que os técnicos podem fazer, né? E as pessoas podem aprender a técnica, né? Para, com a prática, né? Determinar qual que é o teor de areia, se termina. É claro que sempre vai ter algum erro, né? Mas dá para ter uma boa ideia, né? Do teor de argila, né? Com os pedólogos bons, né? Conseguem fazer o rolinho e já chega bem próximo de qual é que é o valor, né? Tá? Beleza? Tem não? Alguma dúvida? Tem? Bom, vamos lá, né? Outra forma, então, da gente determinar, né, da gente fazer, determinar a textura do solo, né, é através, né, de um método mecânico, né, algo que você faz em laboratório, né? Então, como que é determinada aí, né, a textura nesse caso, né? Nesse caso, né, é por análise mecânica, também chamada aqui, né, de granulométrica. Granulométrica é de medir o grão, certo? Ou textural, né, feita em laboratório. Então, nós vamos utilizar, nós vamos separar as diversas as frações, né? Nós vamos fazer a separação das frações em quantos tamanhos de partículas a gente desejar, né? Então, como que é feito, né, a separação, né, dessas frações, né? Basicamente, né, a parte da de argila, que são as partículas bem fininhas, né? Nós vamos usar aqui, né, um sistema, né? E ela vai ficar, né, a argila vai ficar na água aqui, né? E as partículas maiores, né? Nós vamos passar, né? Nesse equipamento, né? Que são várias peneiras, né? Tem aqui várias peneiras, né? Que vão aqui nesse equipamento. E o que esse equipamento faz, né? É ficar
provoca movimentos laterais, né, nesse sentido assim, e assim e tal, né? De tal forma que vai facilitando, né, a penetração, né, das partículas nessas diversas peneiras, onde cada peneira tem aí uma diagramatura diferente, né? Ou seja, ela tem, é, ela tem tamanhos diferentes, né, de vãos, né? Então, o que significa, né, que as partículas mais grossas, né, elas vão ficando retidas mais em cima e as partículas mais finas vão descendo. Dessa forma, depois né, de passar por esse equipamento, né, o que nós vamos ter, na verdade, né, são as peneiras, né, com os diferentes tamanhos, né, de partículas que a gente quer separar. Então, esse método, né, ele utiliza, então, né, também utiliza o diagrama de classes, né, para determinar, né, qual é que é a classe textural que pertence a essa amostra. Né? Bom, depois, na aula de laboratório, a gente deveria ver isso presencialmente. Né? Muito bem. Então, do ponto de vista agora aplicado, né, quais são aí as diferenças, né, que a gente tem, né, da influência, né, da argila, sílica e areia, né, nos solos, né? Então, assim, para simplificar, né, as análises, né, principalmente quanto às práticas de manejo de solo, né, de manejo ambiental, né, os solos, então, eles são agrupados em 3 classes de textura. Basicamente, nós temos os solos com textura arenosa, solos com textura média e solos com textura argilosa. Né? Mas, do ponto de vista, como nós estamos falando do ponto de vista prático, né, nós costumamos associar essas classes de textura com a facilidade de se trabalhar o solo, certo? Então, os solos de textura arenosa, eles são considerados solos leves. Por que são solos leves? Né? Porque, como tem muita areia, né, é fácil, por exemplo, de você fazer um plantio, de você, se precisar, revolver o solo. Né? Então, ele é leve. Você vai lá usar algum tipo de instrumento, né, para revolver aquele solo, né, e vai ser fácil de fazer. Né? Como tem bastante areia, né, é como você fazer, né, ir na praia, né, e mexer na areia, né? Bem levinho, é fácil você cavocar a areia da praia, não tem muita complicação, né? Tá? É fácil de fazer, faz até com a mão, né? Tá? Então, o solo de textura arenosa, ele é considerado um solo leve. Nós vamos explicar por que daqui a pouco, tá? No outro lado, na outra ponta, nós temos os solos de textura argilosa, que são solos que chamamos de pesados, né? Que são chamados pesados. Porque esses solos, eles têm muita argila, né? E conforme o teor de umidade que nós temos nesses solos, né, eles vão ser muito difíceis de a gente trabalhar com eles. Né? Se você for, por exemplo, vamos imaginar, né, que lá um pequeno produtor, uma agricultura familiar lá, que vai utilizar, por exemplo, uma enxada, né, ou um enxadão para plantar, fazer um plantio de alguma coisa, vai ficar cavocando o solo, né? Se o solo for arenoso, né, é mais fácil dele fazer, de cavocar aquele solo, dele abrir uma pequena cova para plantar alguma coisa. Certo? Se o solo for muito pesado, ele vai ter que dar mais machadada, ele dá mais enxadada, mais força para poder movimentar aquele solo ali, para poder retirar, fazer aquela cova. Tá? Por isso é chamado de pesado. Tem muita argila, ele fica mais pesado. Se você vai passar um trator, o trator tem que botar mais potência para poder revolver aquela sola, revolver aquele solo e trabalhar ali. Então, o ideal, né, é sempre o solo de textura média, né? São os solos chamados de médios, né? Tá? Porque é onde fica, né, onde está mais equilibrada a quantidade de areia, sílica e argila. Beleza? Então, basicamente, essa é a explicação. Agora nós vamos ver, né, a detalhes, né, de cada uma, né, desses tipos de solos aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com os solos mais leves.
né? Então, se o solo é leve, se o solo é arenoso, que pressupõe, né? Que ele tem bastante areia, pouca argila, né? Muito bem, exatamente. Né? Então, eles possuem, né, areia superiores a 70% no solo arenoso, né? E argila inferior a 15%. Tá? Se ele é bastante arenoso, né, o que ele pode dizer sobre a permeabilidade, sobre a facilidade de penetração de água nesse solo, né? Então, são solos que são permeáveis, né? São leves, né? Eles têm baixa capacidade de reter a água. Então, a água passa facilmente por eles, né? Por outro lado, também tem baixo teor de matéria orgânica, tá? Característica do solo leve. Tá? O que mais? Né? Eles são altamente suscetíveis à erosão. E como eles são muito frouxos, muito soltos, né? Se tiver um pouquinho de declive, né? Vem uma chuva, né? Vai lavar eles com facilidade, vai levar embora, né? O solo. Certo? Então, altamente suscetíveis à erosão e necessita de cuidados especiais aí, né? Para tentar repor matéria orgânica, né? Que não é fácil de fazer, né? Mas tem várias técnicas para tentar fazer isso. A gente consegue aumentar muito pouquinho a matéria orgânica, né? Mas consegue, né? E também cuidados especiais no preparo do solo, né? Se você vai ter que arar, gradear, ou se vai fazer plantio direto, enfim, né? E nas práticas de conservação do solo, né? Essas são as práticas conservacionistas, né? Então, tipo, fazer curva de nível, né? E, tem uma aula que eu vou falar só sobre essa questão, né? E como a gente preservar bem, né? As várias técnicas de preservação preservação do solo, né? De conservação do solo. Solos leves, então, eles têm várias limitações, né? Eles são limitantes, ou seja, eles não são adequados, por exemplo, para se fazer, usar um método de irrigação, por exemplo, por sulco, né? O que é um método de irrigação por sulco? Né? Você abre, eu quero levar água de um ponto até outro, né? Vou fazer um sulco, né? Nesse sulco eu vou fazer a água escorrer por ele. Como é muito arenoso, ele vai infiltrar e a água não vai chegar, ou vai chegar pouca água lá do outro lado onde você quer levar, né? Certo? Então, tomar muito cuidado, né? Então, um solo que não é adequado para esse tipo de irrigação, né? Aí, lógico, aí tem algumas formas que se consegue resolver essa questão, né? Pode usar, né? Solo muito arenoso, né? Você pode usar uma lona, né? Plástica, né? Para cobrir o canal, né? Do canal de água, né? E aí a água vai escorrer pelo canal, e não diretamente do solo. Tá bom? Enfim. Muito bem. Vamos ver agora um pouco sobre os solos médios, né? Que já tem uma quantidade mais equilibrada aí, né? De areia sintergida. Então, são solos que apresentam um bom equilíbrio, um certo equilíbrio, né? Entre a quantidade de areia e sintergida. Tá? Como eles estão mais equilibrados, normalmente, né? Ele apresenta uma boa drenagem, né? Boa capacidade de retenção de água, né? E um índice de erodibilidade médio, né? Ou seja, uma suscetibilidade à erosão que é média, né? Bom? E, portanto, se eles são mais equilibrados, né? Eles são adequados para todos os métodos de irrigação, né? Porque ele consegue, a água consegue drenar bem por ele e, ao mesmo tempo, ele consegue segurar a quantidade de água que as plantas precisam, né? E bem provável, né, que tem aí quanto a erosão, né, é médio, como está aqui, né, médio de erodibilidade. E vamos falar um pouco sobre os solos de textura argilosa ou os solos que são considerados mais pesados. Né? Vamos lá. Se o solo é pesado, significa que ele tem muita argila. Ou seja, né, são solos com teores de argila superior a 35%. Então, se o solo ele tem muita argila, né, solos com muita argila são mais água, tem mais dificuldade para penetrar. Né? Então, são solos que possuem baixa permeabilidade, ou seja, a água tem dificuldade para
percolar, para entrar, né, para permear o solo. Mas, por outro lado, como tem muita argila, esse solo também tem uma boa capacidade de reter água, né? Mas, lógico, né, essa retenção da água, ela não significa que toda essa água que ela está retendo, né, ela é disponível para a planta. A gente tem uma aula aí, né, que nós vamos falar sobre essa questão, né? Como a argila segura muito a água, né, ela disputa com a raiz da planta, né, quem vai ficar com a água, né? Bom, eu tenho uma outra aula que vai falar sobre isso. Também, esses solos, eles são um solo mais de textura pesada, né, argilosa, né? Eles apresentam maior força de coesão entre as partículas, ou seja, como tem, né, bastante argila, né, as partículas elas ficam mais coesas, né, umas com as outras. Né? E isso aí também faz com que haja dificuldade, né, vem dificultar a penetração e facilitar, né, a penetração de raízes, por exemplo, né, e facilita a aderência do solo aos implementos agrícolas. Né? Então, por exemplo, o solo muito argiloso, ele vai ficar grudado na enxada, ele vai ficar grudado nas máquinas agrícolas. Né? Então, por quê? Porque ele é muito pesado. Né? Por isso que fala que é difícil trabalhar com ele. Né? Tá? Isso dificulta, né, o trabalho de mecanização e mesmo o trabalho manual. Né? Certo? Tá? Por outro lado, eles têm uma vantagem, né? O fato de ter bastante argila, né, faz com que eles sejam mais resistentes à erosão, né? Mas eles, por outro lado, também são muito suscetíveis aí à compactação do solo, né? Ou seja, ele vai ficar mais como as partículas têm bastante coesão, mas então eles vão ficar ali bem, o fato de passar com as marcas, então vai ter mais facilidade de ficar compactado. Tem uma aula aí que nós vamos falar só sobre compactação. Então ele merece alguns cuidados especiais, né? No preparo do solo, né? Principalmente no que diz respeito ao teor de umidade. Por que o teor de umidade influencia demais, né, no solo de textura argilosa? Né? Porque é o seguinte, se ele tiver muita umidade, muita água, ele vai ficar muito pegajoso. Né? É como você pegar lá, vamos para o maior extremo, né? Você pegar uma argila lá, dá para você fazer moldagem, né? De tinhas, né? Dá para você fazer utensílios, né, domésticos, né? Fazer potes, fazer, enfim, né? Trabalhar com argila, né? Mas a argila pura, né? Certo? Então ela consegue moldar. Então, lógico, não é o caso aqui do solo, né? O fato do solo ter bastante argila, né, vai fazer com que ele fique pegajoso. Né? Tá? Então, se o solo argiloso está com bastante umidade, ele fica pegajoso. Mas se ele estiver seco, ele vai ficar muito duro. Né? Então, ele vai ficar. O fato de ter bastante argila, né, essas partículas vão ficar tão coesas, né, que vai ficar bem difícil de você cavocar o solo e de que essa raiz penetre nele. Certo? Muito bem. Para terminar aqui, então, nós podemos dizer então, que esses solos, né, muito argilosos, né, eles apresentam restrições, né, para o uso de irrigação por aspersão, por exemplo. Na aspersão, você vai, né, jogar água por cima, né, aspergindo, né, ou seja, contanto borrifando água, né, certo? Porque aí essa restrição, né, para o uso de irrigação por aspersão, quando a velocidade de filtração do solo é muito baixa, né, a água não consegue penetrar no solo na velocidade necessária e acaba, se você não controlar bem a irrigação, né, ele vai, se tiver declive, ele vai arrastar, né, não vai penetrar no solo. E você precisa dar, quando o solo está seco, você precisa dar água ao solo nos horizontes mais baixos. Beleza, né? Muito bem. Então, basicamente, né, era
era isso que eu tinha aqui para falar para vocês, né? Sobre cor do solo, sobre textura, né? Então, agora eu quero deixar aberto aqui, né? Para vocês possam fazer perguntas ali, né? Com as dúvidas que possam ter ficado.